Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar a volta aí do personagem e adianto a vocês já que esse vídeo tem spoilers do filme de Superman. Caso você ainda não tenha visto o filme e não queira receber nenhum tipo de spoiler, passa o vídeo, tem muito vídeo aí no canal, assiste outro vídeo. E caso você já tenha assistido o filme ou você não liga pra spoiler, fica aí no vídeo pra gente comentar e teorizar bastante sobre isso aqui, né? Bom, vou começar já a falar, então já, né, se você não quer ver o vídeo, já pula aqui de uma vez, já parte por aqui, né? Bom, a gente viu aí no filme de Superman a grande presença do Ultraman, um dos grandes vilões do Superman, um dos grandes antagonistas aí nos quadrinhos do Superman, e vemos, né, que a história, né, do personagem está bem fiel aos quadrinhos, assim como essa questão de fidelidade, né, tá bem diferente, né, a gente, principalmente essa fidelidade estética que a gente tá querendo dizer, né, mesmos poderes, né, e tal, só mudou a questão de traje e isso tudo, né, e a gente teve a surpresa que o Superman, que o Ultraman, no caso, né, o Ultraman acabou morrendo ali no filme de Superman. A gente viu essa cena acontecendo, ele sendo levado por aquele buraco negro, né, mas será que o Ultraman realmente morreu ali no filme de Superman, ou ele vai retornar como Ultraman, bem fiel aos quadrinhos, com o traje igual ao do Superman, com o U no peito, tá sobre isso e como ele também pode retornar como o próprio Bizarro. É isso mesmo, né? Bom, a gente já viu a cena lá do Ultraman lutando contra o Superman, a grande cena onde os dois lutam, né? E nós vemos ali 20% do poder do Superman. Quando ele decide usar todo o poder dele, ele acaba com o Ultraman, acaba com ele e manda ele para o buraco negro criado ali pelo Lex Luthor daquele universo compacto que ele criou, né? E bom, a gente já sabia que aquele buraco negro iria causar algum estrago, ou em Metrópolis ou com alguém, até porque a gente teve aquela cena, né, do Superman fugindo ali daquele rio antimatéria, né, lá naquele universo compacto do Lex Luthor, fugindo do buraco negro, né, e ele salvando o Krypton, o Baby Joe, salvando o Metamorfo, né, a gente viu aquela cena e era meio óbvio que aquele buraco negro iria acontecer alguma coisa, a gente só não esperava que seria a morte do Ultraman. O personagem veio muito rápido aí pro filme, a gente não teve nada sobre ele no marketing, nem nada desse tipo, né, a gente teve pouca coisa do Ultraman, o pouco que a gente teve foi bem fiel aos quadrinhos, né? Ele é um clone do Clark Kent, um clone do Superman, criado pelo Lex Luthor ali, né? Pelo um cabelo do Superman, um cabelo que ele pegou em alguma batalha contra o martelo ali de Borávia, né? Contra o martelo de Borávia não, né? Contra toda a guerra que estava acontecendo entre Borávia e Jarrenspoor. O Lex acabou pegando um cabelo ali do Superman e criou o nosso Ultraman, né? A gente sabe que o Ultraman dos quadrinhos é um clone também do Superman, com os mesmos poderes, até um traje bem parecido, a única coisa que muda é o seu U, né? Ele tem um U no peito ao invés do S, né? Ali que nós temos da Casa de El do Superman, né? E aqui no filme isso também veio pro traje, o grande U ali do Ultraman, só que é um traje bem todo preto, meio roxo, parecendo o Black Noir de The Boys, né? E a gente viu que o Ultraman é completamente controlado pelo Lex Luthor. E no momento em que o Krypto quebra todas aquelas câmeras do Lex que conseguiam controlar os poderes do Ultraman, o Ultraman fica sem controle nenhum e ele não consegue aguentar o Superman na luta e acaba indo para o buraco negro e, na teoria, morrendo. Vamos lá. Por que eu acho que o Ultraman não morreu e isso, né, ele pode retornar de qualquer forma, sabe? Bizarro, como o próprio Ultraman de novo, não sei, sabe? Eu só tenho certeza que o Ultraman não morreu, galera. Vamos lá, né? A gente sabe que o Superman é muito poderoso e que ele sobreviveria provavelmente àquele buraco negro. Se o Superman caísse no buraco negro, provavelmente ele iria sobreviver, porque ele tem poder pra isso. E como o Ultraman é literalmente o clone do Superman, é meio óbvio que ele também sobreviveria. Ah, mas ele é mais fraco. Não. O Ultraman não é mais fraco que o Superman no filme, até porque eles são a mesma pessoa, eles são o mesmo herói, sabe? Eles são o mesmo ser com os mesmos poderes, com o mesmo nível de poder. Ah, então por que ele não venceu o Superman na luta? Por que ele não conseguiu aguentar a porradaria do Superman? Porque ele foi programado para seguir ordens, sabe? Então ele só dava os golpes e ele só fazia as coisas como no Lex Luthor mandava. Isso não tira o poder que ele tem ou a capacidade de sobrevivência
sobrevivência do Ultraman, sabe? Só deixa ele controlável, sabe? E esse controle foi perdido quando o Krypto quebrou todas ali aquelas câmeras de controle do Lex Luthor. E aí ele, não sendo controlado, ele não tem controle do seu poder. Por isso ele acabou sendo mandado para o buraco negro. Mas ele ainda tem a mesma resistência do Superman. E é meio óbvio que o Superman sobrevive a um buraco negro, sabe? A gente teve, cara, aí você me fala, né? Ah, o Superman tá fraco. O Superman desse filme é fraquíssimo. Fake news total. Você é maluco de falar isso aqui, né? Cara, a gente tem um Superman que, por mais que ele esteja apenas há 3 anos, né, lutando aí, sendo o Superman, ele ainda é um Superman que tá aprendendo, é um Superman novo, mas que não usou totalmente o seu poder no filme. E ele conseguiu sair de um rio de antimatéria, ele conseguiu fugir de uma gravidade de um buraco negro que tava puxando ele para o buraco negro, ele conseguiu fugir dessa gravidade segurando o Krypton, segurando um bebê e segurando o Metamorfo. E isso tudo, ele conseguiu, né, fugir de um buraco negro usando o super sopro dele, que é considerado o poder mais bosta do Superman, e ele ainda estava sob o efeito da Kryptonita. Então, esse Superman não é fraco, pelo contrário, né? Ele é muito forte e com certeza ele sobreviveria àquele buraco negro. Isso só prova que sim, o Ultraman pode sobreviver àquele buraco negro e ele deve ter sobrevivido. Pra onde ele foi então? Não tem como a gente saber, até porque a gente não sabe como funciona um buraco negro, né? Provavelmente, galera, ele deve ter ido para outra dimensão da DC. Ah, mas que dimensão é essa? Não tem como a gente saber, né? Provavelmente uma dimensão completamente inversa da nossa, completamente inversa do universo da DC. A gente já teve aquele duende de outra dimensão aparecendo no filme, e isso deixa claro, né, que dimensões, né, outras dimensões são bem comuns já aí no universo da DC, então é bem provável que o Ultraman tenha caído para outra dimensão. E por que eu disse uma dimensão completamente inversa do universo da DC? Porque isso aqui pode ser de um Bizarro dentro da DC. Vamos lá, pra você que não conhece o personagem Bizarro, né? O Bizarro também é um clone do Superman, mas diferente do Superman, ele é meio um clone meio zumbificado, né? Ao invés do Bizarro soltar o sopro congelante, ele solta um sopro de fogo. Por que o Ultraman viraria o Bizarro se são como personagens totalmente diferentes? Vamos lá, a gente sabe que são personagens diferentes, mas são personagens com a mesma ideia. Clones do Superman que podem bater de frente com o Superman. O Bizarro tem poderes inversos ao do Superman e o Ultraman tem poderes iguais. Só que, né, ambos são clones do Superman. Por que o James Gunn faria mais uma vez um clone do Superman? Não faria sentido, sabe? Ah, mas a gente pode ver o Bizarro futuramente aparecendo. Beleza, a gente pode ver isso acontecendo, né? Sem ser com o Ultraman. Mas na minha visão, não faz sentido. A gente já teve o Lex Luthor agora criando o Ultraman. Nos quadrinhos não é o Lex Luthor que cria o Ultraman, sabe? Mas aqui a gente tá vendo o Lex Luthor criando o Ultraman. E se não deu certo ele criar um clone do Superman, por que mais um clone do Superman apareceria, sabe? A gente já viu que isso não deu certo contra o Superman. Então não faria sentido a gente ver mais um clone do Superman aparecendo, por mais que seja com poderes inversos, sabe? Não faria sentido alguém criar mais um clone do Superman, a não ser que o clone original, que é o Ultraman, ele volte à vida. Por isso, essa teoria de que o Ultraman, ao cair no buraco negro, ele vai sobreviver e ele caiu para outra dimensão completamente inversa à DDC. E por isso ele vai sobreviver se adaptando, galera. Exatamente. O Superman claramente sobreviveria a outra dimensão e sobreviveria a um buraco negro. Por isso, essa teoria do Ultraman conseguir sobreviver, conseguir se adaptar e de alguma forma ele vai sair dessa dimensão se tornando bizarro. Faz muito sentido e isso poderia acontecer de fato. A gente teria uma reciclagem de personagem, a gente teria até uma importância maior do Ultraman, que voltaria como Bizarro e voltaria autônomo, sabe? Ele não precisa mais ser comandado por ninguém e a gente sabe que o Ultraman não consegue falar. Por isso que ele tem aquela caixa de voz que o Lex Luthor fala por ele. E a gente sabe que o Bizarro também é um tipo de personagem assim, né? Por muito tempo, o Bizarro ele já teve versões, tanto dos quadrinhos quanto também para séries, né? Aí, né, que a gente tem. O Bizarro, ele não
consegue falar, né? Ele é como se fosse um zumbi mesmo. Então isso também se completa. O Ultraman não consegue falar. E a gente poderia ver um Ultraman se adaptando, sendo autônomo e voltando completamente autônomo, se intitulando Bizarro, sabe? Não sendo mais Ultraman, agora ele é uma pessoa própria e querendo vingança contra o Superman, sabe? Porque o Superman, na teoria, mandou ele pra morte no buraco negro, sabe? Não mandou porque o Ultraman acabou sendo levado pelo buraco negro pela gravidade. É completamente diferente, né? Mas ele vai querer vingança pelo Superman por causa daquela luta não vencida. E isso faria sentido ele retornar. Ué, mas como que ele poderia retornar para DC, né? Como que o Bizarro poderia retornar aí, né? Bom, a gente pode ter esse retorno pelo próprio Lex Luthor. Quando ele sair da prisão, ele vai querer vingança contra o Superman. Isso é óbvio, a gente sabe que isso vai acontecer, né? E ele pode querer voltar a ter um clone do Superman. Ele pode querer melhorar o seu clone, mas ele não vai querer ter fazer um clone novamente, sabe? Atrás do Ultraman. Em particularidade, eu acredito que o Ultraman vai voltar por conta própria, tá? Ele vai evoluir, vai tomar conta dos seus poderes vão mudar completamente, porque aí sim ele teria os poderes do Bizarro, né? Os poderes invertidos, e ele voltaria por conta própria. Eu acho que é assim que pode acontecer. Mas o Lex pode, né, identificar, o Ultraman pode ter um rastreio, pode ter alguma coisa, né, do próprio, como, né, o Lex Luthor comandava o Ultraman. É muito provável que ele tenha um rastreador no Ultraman, sabe? Assim como o Senhor Incrível tem um rastreador em todo mundo da Gangue da Justiça. E o próprio Superman tem um rastreador que o Senhor Incrível colocou nele. Então não seria difícil o Ultraman também ter um rastreador, né? Então assim que o Lex Luthor saísse da prisão, ele poderia tentar rastrear o Ultraman, encontrar ele em outra dimensão. A gente sabe que o Lex Luthor tem inteligência pra isso. Ele conseguiu criar um universo compacto, né, nesse filme. Então ele poderia encontrar outra dimensão onde está o Ultraman e fazer ele retornar. E assim que ele retornasse, a gente veria que ele se tornou o Bizarro, entende? Seria muito bom. Eu acho que isso pode acontecer, até porque nas circunstâncias que a gente tá, né, não faria sentido a gente ter dois clones do Superman sendo criados em sequência, sabe? Um Ultraman, depois um Bizarro. Não faria sentido a gente ter isso, sabe? O James Gunn nunca faria isso. E essa questão de reciclagem seria muito provável, sabe? Como ele vai retornar, aí a gente entra em teoria, né? Pode ser por conta própria, pode ser o Lex Luthor, a gente não sabe, né? Mas eu acredito que o Ultraman não morreu. Eu tenho quase certeza que ele não morreu naquele buraco negro e ele pode retornar. Pode ser com o Ultraman, mas eu acho bem provável que possa retornar como Bizarro e daria uma importância muito grande para o personagem do Ultraman. Comenta o que vocês acham sobre essa teoria, se vocês acham que o Ultraman sobreviveu, se ele vai voltar como Bizarro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!